Fato rápido. Pela primeira vez na história da humanidade, desde que os testes de QI começaram a ser aplicados, as novas gerações estão menos inteligentes segundo os testes de QI. E isso é algo para a gente refletir. Se você é jovem, não se desespere ainda. Isso é uma estatística. E é mais grave nas crianças atuais, na época que eu estou gravando esse episódio. Isso não quer dizer que você não seja inteligente, tá? Mas acende um alerta em relação à humanidade como um todo. Hoje nós vamos discutir por que estamos ficando menos inteligentes. E você pode se espantar com a causa disso. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Segundo o neurocientista francês Michel Desmarais, eu devo estar pronunciando errado, mas o nome vai estar na legenda para quem está vendo em vídeo, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, os dispositivos digitais estão afetando negativamente o desenvolvimento neural das crianças. Vou tentar te explicar um pouco melhor por que está havendo essa constatação. Originalmente, a geração seguinte ela tendia a ter o QI maior do que a anterior, ou seja, os filhos serem mais inteligentes que os pais. Esse é o caminho normal. Por um motivo, a criança nasce no mundo com mais conhecimento acumulado. Quando nossos pais nasceram, eles iam para a escola, havia mais conteúdo nas matérias, porque a ciência evoluiu, a história andou, havia mais informação, eles puderam estudar mais, se preparar melhor, ter ferramentas melhores e por isso foram mais inteligentes que os pais deles, e o caminho sempre foi assim desde que o teste de QI foi aplicado. Ou seja, se há mais conhecimento acumulado no mundo, com mais informações, deveríamos tomar decisões melhores. Mas não é o que acontece. É importante fazer um parênteses aqui no nosso discurso. Temos que ressaltar que o QI pode cair também por fatores sociais e de saúde. Fome, má educação, falta de serviços básicos, essas coisas pode causar uma queda de QI. Mas pela primeira vez, esse não é o caso. Nós estamos vendo isso em países desenvolvidos. O fenômeno que justifica os filhos serem mais inteligentes que os pais é conhecido como efeito Flynn. Ele sempre tem que acontecer, uma situação normal. Os filhos superam o QI dos pais. O efeito Flynn acontece em países que estão economicamente, têm serviços básicos, são bem equilibrados, são países desenvolvidos. Então o efeito Flynn tem que acontecer. Mas segundo as pesquisas, esses mesmos países, a partir do momento que ficaram mais digitalizados, começou a haver mais um uso de internet, começou a haver mais dispositivos digitais, a tendência diminuiu. O QI dos filhos, quando testado, estava menor do que em relação aos pais. Eles estavam aprendendo menos, ou melhor, eles estão, porque isso é recente, tá? Essas pesquisas de 2020 para cá. Vários estudos complementares que têm sido feitos também têm mostrado também que o crescente uso de televisão ou videogames tem atrapalhado o aumento do QI e o desenvolvimento cognitivo. Isso quer dizer que o videogame e a televisão são os culpados pelas pessoas estarem ficando menos inteligentes? Não. Isso aí é uma questão da forma como é usada. O que tem ocorrido, que esses estudos têm apontado, é o aumento no uso. Quando você tem uma ferramenta exclusiva de informação, você se torna menos crítico e você passa a ter muita certeza que é o fator crítico, como já vimos em outros vídeos, para você emburrecer. Sim, por mais incrível que pareça, a certeza está mais ligada à ignorância do que à sabedoria. A inteligência vem de saber fazer as perguntas certas. Quando você não tem dúvidas, é porque você não domina o assunto. E é muito preocupante, porque nós estamos vivendo uma geração, está vindo uma geração cheia de certezas, e os testes de QI não mentem. Se você está se perguntando se é uma questão cultural, o teste de QI ele também é modificado de acordo com a evolução da cultura. A dificuldade é a mesma, mas ele é adaptado para que as crianças nunca saibam as respostas e também que seja justo para as crianças que estão vindo na geração seguinte. E mesmo assim, as crianças atuais têm tido teste de QI menor. Então, o perigo não é você ter smartphone e internet. Eu estou conversando com você pela internet, por exemplo. O perigo é quando esses dispositivos afetam a sua qualidade de vida e te privam de leitura, de conversas profundas, te afastam da sua própria cultura. Sim, a cultura afeta seu processo de inteligência. Muita gente dá pouco valor, mas sim, sinapses neurais são formadas quando nós nos conectamos com a nossa cultura. Tem explicações científicas para isso. É possível tirar proveito da tecnologia sem se alienar no processo. Então use com juízo, entendeu? Não se alinhe no processo, não tome as opiniões como opiniões certas, nem a minha. Vá ver os estudos científicos, vai lá para o Google Acadêmico, vai no Cielo, tem redes boas para você baixar estudos e você mesmo tirar sua própria conclusão, beleza? Eu vou ficando por aqui.
Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês têm constatado isso? Vocês têm visto que as pessoas ao seu redor estão emburrecendo? Têm visto uma queda de inteligência? Você acha que nós vamos conseguir salvar nossas futuras gerações? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Não deixe também de curtir esse episódio, de seguir esse canal ou podcast, se estiver escutando os podcasts, estamos em todos os podcasts. Ao fim desse vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, tem recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.